Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui outra vez, nesta oportunidade, para comentarmos a lição de número 7, lição da classe dos adultos, que tem como título o Ministério de Profeta. Nós sabemos que essa questão, esse tema, ele surge bastante inquirições, ou seja, bastante perguntas, porque existe ministério profético até hoje? Ainda existe o ministério profético como existia no Antigo Testamento? Ou só existe o dom? São perguntas que elas estão aí sempre em constantes debates e etc., mas nós vamos, nessa lição, responder essas questões, tá certo? Visto que em 2010 tivemos lição parecida com essa, em 2014 também tivemos lição parecida com essa, e agora outra vez, E o pastor comentarista Elinaldo Renovato, ele traz essa questão à baila aqui, ok? Quando ele fala assim, aqui no livro de apoio, ele diz assim: quando se estuda a missão dos profetas do Antigo Testamento, normalmente não há grandes questionamentos, mas no âmbito do Novo Testamento persiste algumas indagações acerca de alguma dúvida, há dúvidas acerca da correlação entre o dom de profeta e o dom espiritual de profecia. O profeta na igreja atual é um dom ou é um ofício? Então, o que devemos entender aqui e procurar pautar nossa lição sobre essa questão: o ofício de profeta existe? E como é que fica esse negócio do dom? Então, é dom de profeta ou dom de profecia? Então, essas e outras questões nós responderemos agora no canal Rascunho da IBD. Não saia daí. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais longe, E se você está passando, já é inscrito, está passando, deixe seu like e deixe seu comentário e compartilhe com os demais irmãos para que possam todos alcançar esse vídeo, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos à aula. A nossa revista, o tema geral da revista é dons ministeriais e dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Tá aqui a nossa revista. Estou com uma revista bem gigante, que é a revista grande, e assim sucessivamente. Então, nós vamos estar trabalhando isso aqui, ok? Existe sempre essas questões, se existe profeta, se não existe profeta, e nós vamos trabalhar essa proposta de agora em diante, Eu vou agilizar aqui porque só 30 minutos, 35 minutos para exaurir toda a lição é pouco tempo, Mas nós vamos tentar aqui compactar direitinho para poder dizer aquilo que temos preparado aí, tá certo? Muito bem, essa lição ela vem a calhar porque estamos aí buscando batismo com o Espírito Santo e também ganhando algo para Jesus para batizarmos 110 mil irmãos nas águas e para Jesus batizar 110 mil crentes com o Espírito Santo, E assim sucessivamente. Deus abençoe. Vai uma saudação de paz aqui a todos os irmãos e vamos para frente. Hoje, nesse domingo, dia 16 de maio de 2021, ok? Então, com essas questões, com essas e outras perguntas, ainda no livro de apoio aqui, o comentarista ele coloca assim: o ministério, o dom, o profeta na igreja atual é um dom ou é um ofício? É um cargo ministerial, como alguém utiliza acima dos demais? Já existe igrejas que quem tem o seu titular foi bispo, foi apóstolo, pastor e atualmente é chamado de profeta,
né? Então a igreja primitiva é o modelo ideal para ser seguido pelas igrejas cristãs. O duro é que não segue nenhum por cento da igreja primitiva, na minha visão, né? Porque é muita coisa fora de texto, de contexto, sabe? É muito achismo, muito antropocentrismo. Então, os ministérios, por exemplo, está todo pautado na Bíblia. Todo pautado na Bíblia. O que existe, o que ainda está em evidência, o que ainda está em validade e o que já foi invalidado. Até porque teve épocas que Deus é quem fazia tudo. Ou seja, o reino teocrático, isso lá no Antigo Testamento, né, a questão do ofício de profetas, por exemplo, o ministério profético existiu só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dom, ele existe, ele é volátil. Não existe uma pessoa que esse dom, que tem um profeta. Não. Existem pessoas que Deus pode usar. O profeta, conforme eu fiz aqui as minhas anotações, né, e nós vamos trazer aqui a questão dos profetas, a etimologia da palavra profeta, tanto no Novo Testamento, também como no Antigo Testamento, para chegarmos a esta conclusão, né? Muito bem. Então a palavra profeta quer dizer nabi, vem da raiz naba, que significa anunciador, declarador ou aquele que anuncia a mensagem de Deus, por ser uma revelação ou discernimento, por revelação ou por discernimento. Depois tem mais duas palavras que é roi, né, e rosen, que vai dizer que é aquele que vê. Ela é mais denotada, mais apontada para o vidente, né? É aquele que vê ou vidente. Todas essas palavras ela vai aparecer aqui no capítulo de 1 Crônicas, capítulo de número 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 29. Vou ler o texto aqui para os irmãos, né? Vamos achar 1 Crônicas, sim, 1 Crônicas 29. Vamos achar aqui 29 e 29. Está escrito. Deixa eu ver. Sim, está escrito aqui, 29. Diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então aparece aqui as duas palavras, tanto profeta como vidente, não é? E outro sim, quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um subsídio interessante aqui na página 184 ou 1814, 1815, quando vai trabalhar essa proposta sobre os dons ministeriais, e embasado conforme está em Efésios capítulo 4, verso 11, e vai trabalhar aqui que os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação, o interesse principal era a vida espiritual e pureza da igreja sobre o novo concerto. Foram levantados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazerem uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. Então o ministério profético ele tem como interesse principal, ou seja, a profecia, o profeta que é usado por Deus hoje na igreja, nos dias atuais, ele tem como objetivo principal, interesse, a vida espiritual e a pureza da igreja. Então, quando Deus fala, se Deus usar alguém para falar em profecia, se é Deus, ela vai cumprir cabalmente, e essa profecia tem que estar embasada na Bíblia. Não é aqueles negócios mirabolantes ou profecias de conveniência, como vemos muito, Nisso, os neopentecostais pecam bastante, porque extrapolam,
O ministério profético no Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o Novo, né? A missão principal dos profetas no Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito Santo, não é? Através do Espírito Santo, para encorajar o povo de Deus a permanecer firme, a permanecer fiel, conforme os prefeitos da antiga aliança. Era esse o intuito dos profetas do Antigo Testamento. Então, às vezes também eles prediziam o futuro, conforme o Espírito lhe revelava, né? Então, podemos observar que, no caso dos apóstolos, Cristo e os apóstolos também são exemplos disso, que era uma forma ideal também para o Antigo Testamento. Então, o que ocorre? A função do profeta na igreja incluía o seguinte: proclamar, interpretar e cheio do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus cheio do Espírito Santo e proclamar a palavra de Deus para ser por sua chamada divina, que Deus o chamou para isso. Então, a mensagem visava aí a admoestar, a exortar, animar, consolar e edificar, conforme vimos em Atos capítulo de número 2, versículo 14 a 36, e Atos capítulo 3, versículo 16 a 26, e 1 Coríntios capítulo 12, que é o texto bíblico em classe. Nós temos aqui está em dois livros, né? O texto bíblico, leitura bíblica em classe, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 27 a 29, e Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai dizer que ele mesmo deu uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, doutores e etc. Né? Então, como vamos descrever a função desses homens no Antigo Testamento? É o que estamos trabalhando agora. Né? Então, quando toda essa questão que estamos dizendo aqui, nós vamos observar que no Antigo Testamento, os profetas, eles tinham também a missão de transmitir a mensagem de Deus para o povo, para confirmar a fidelidade do povo, para o povo permanecer fiel e também seguir obedecendo às alianças que Deus havia feito, ou a aliança no caso, né, que Deus havia feito com o povo, e o povo aceitou de bom grado, obviamente, né? Então, o dever do profeta no Novo Testamento, assim como também no Antigo, era desmascarar o pecado, né? Proclamar a justiça de Deus, advertir com respeito ao juízo vindouro, né? Então, hoje, os dons espirituais, no quesito de profeta, tem que ter o mesmo objetivo, né? De despertar o povo, apontar o povo o caminho da justiça, não profetas de conveniência, profetas comprados e etc. e tal, né? Tem muita coisa que precisamos nos ajustar com respeito a esta demanda, né? Então, existem as perguntas: existe profeta hoje? Sim. O que não existe é o ofício ou o ministério. Fulano é o profeta da igreja, né? Por exemplo, tem o pastor da igreja, ele que pastoreia a igreja, né? Mas o profeta pode ser até uma criança. Se Deus quiser falar, vai falar. Depois, mas o profeta mor da igreja é o pastor, né? Ele que tem a obrigação, ele que tem o dever, deve ser preparado na palavra, deve ter chamada de Deus, deve ser crente, deve ser prudente, né? Para que possa transmitir os oráculos de Deus, a palavra de Deus por meio da Bíblia, né? Para advertir o povo, advertir o povo com respeito à justiça de Deus, o juízo vindouro. Isso é obrigação e dever do pastor. Então, o verdadeiro profeta hoje, nos dias atuais, é o pastor, ok? Mas, que também é chamado de profeta. Vou trazer isso aqui, né? Tem atalaia, era chamado de atalaia, e tem vários outros nomes dados na Bíblia que se chamava profeta. Então, dentro dessa visão da mensagem do profeta, que no caso a mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível, né? Mas ela está sujeita ao julgamento da igreja, né? De outros profetas e palavras, entendeu? A congregação tem o dever de discernir, né? E julgar o conteúdo da mensagem profética, se é de Deus ou não. Vejamos o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo número 14, no versículo 29 até o versículo 33, e 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. Né? E no Antigo Testamento, isso já era desmascarado automaticamente, né?
porque se levantasse para falar em nome de Deus e falasse em nome de Deus e não era Deus, o próprio Deus se encarregava de deixá-lo fora do contexto, né? E assim sucessivamente. Então as profecias continuam sendo indispensáveis, imprescindível para a igreja, no caso, no propósito de Deus para a edificação da igreja. Não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Então precisa, tem sim, Deus vai usar sim, certo? Agora não precisamos usar Deus. É essa a problemática do negócio, ok? Muito bem. Eu coloquei aqui sobre esses dois termos, palavras, onde lemos aqui, o termo Nabi é usado na Bíblia para profeta, e ele aparece aí, ele é usado no Antigo Testamento cerca de 79 vezes, né? Ele pode ser usado também por missão profética. Então o título profeta ele vai aparecer 76 vezes no Antigo Testamento. 38 dessas citações ela é aplicada a Eliseu. 15 vezes é aplicada ao profeta anônimo, que está registrado no capítulo de número 13 de 1 Reis, não é? E os demais se aplicam aí a Moisés, a Elias, Samuel, Davi, Semaías e etc, né? Então, por exemplo, Roe, ou Ro, aparece aí esse vocábulo, ele vai aparecer 12 vezes no Antigo Testamento. O vocábulo grego, hebraico, aliás, que vai aparecer 12 vezes no Antigo Testamento, né? Também 7 vezes aponta para Samuel, né? É apontada para Samuel. 7 vezes dessas 12 aponta para Samuel como Ro, né? Ou aquele que falava em nome de, né? Então, já a questão de Rose aparece 9 vezes. Essa figura ela aparece 9 vezes no Antigo Testamento. Aí vem os outros títulos, conforme eu disse. Vem o Sofim, né? Que quer dizer atalaia, que está em Jeremias capítulo 6, versículo 16, Ezequiel capítulo 13, verso 17, e a palavra pastor, Zacarias capítulo 11, versículo 15, versículo 5 e versículo 16. Zacarias capítulo 11, versículo 15 e versículo 16. Então, esta palavra ela aparece aí e ela significa pastor. Isso no hebraico, né? No texto original hebraico, ok? Então, quando vamos ver no Novo Testamento, aparece a palavra profetes. Profetes, ela aparece 149 vezes no Novo Testamento e ela significa profeta, né? Já a profeteia, que quer dizer profecia, ela é usada 19 vezes, né? Então, profetes quer dizer profeta, profeteia quer dizer profecia, isso no grego, né? E tem aí a quantidade de palavras que ela aparece, 149 vezes profetes ou profeta, e profeteia ela é usada aí cerca de 19 vezes no Novo Testamento. Então essa palavra grega é pró, que quer dizer ante ou em favor de, e profeme, que quer dizer falar ou falar em nome de alguém ou em nome de outro, né? Que quer dizer também intérprete, que interpreta a vontade de Deus especificamente, né? E fala por extensão essas palavras, né? Falar por extensão, então isso significa profeta ou pró, que quer dizer ante, ou profeme, então é antes que de qualquer outra pessoa fale, o profeta vai falar, porque foi Deus que deu a palavra. Muito bem, é assim que discernimos ou definimos, é definido pelos estudiosos da língua clássica, da língua hebraica e grega, que vai definir esta palavra profeta. Vamos lá. Dentro desse conceito, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos encontrar o profeta no Antigo Testamento, que era a pessoa incumbida de falar em nome de Deus. Eu já trabalhei isso aqui, né? Que também, em nome de Altíssimo, ele era um porta-voz, né? Era um embaixador, né? Que representava os interesses do reino divino. Então, nós temos que verificar o seguinte: esse ministério, conforme está até no livro de apoio, o ministério profético hoje, como é que ele é visto?
ele não é, esse ministério hoje é o pastor, ele que pastoreia. Agora, o dom de profetizar, o dom de profecia, ele existe até hoje, porque enquanto a igreja estiver na terra, os dons foi dado para a igreja, a edificação da igreja, para a exortação da igreja, para animar a igreja, conforme já disse aqui, para consolar, para edificar a igreja, não é? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, vai dizer que aquele que, em 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 7, vai dizer assim: hoje vivemos por fé e não pelo que vemos, né? E no capítulo 1, versículo 11 de Hebreus, diz assim: a fé está relacionada às coisas que não vemos. Então, o que ocorre? O profeta, ele vai falar coisa que nós não estamos vendo. Então, agora, pois, permanece na fé, na esperança, na fé, esperança e o amor. São três. E não é as profecias que vai reger isso. Vamos viver hoje no Novo Testamento, nessa nova aliança, sobre permanecer na fé, na esperança e no amor, né? Então, são línguas e ciências que claramente já existem, já deixaram de existir esse tipo de situação. Então, porém, a maior parte, o maior desse amor, o maior desses mandamentos todos é o amor. Agora, não devemos esquecer que os dons do Espírito e o dom de profeta, ele existe. Mas o que está em pauta é o ministério, né? Então, esse ministério profético, qual era o ofício dele? O ofício era através da inspiração divina. O profeta recebia a revelação e desvendava o oculto, ou seja, aquele profeme que eu falei. Ele desvendava o que estava oculto, ele trazia à tona o que Deus precisava falar, né? Então, é a expressão: como veio a minha palavra do Senhor, assim diz, né? Então, eram as fórmulas usuais que o profeta começava aí a mensagem divina, né? Vamos ver isso em Jeremias capítulo 1, está na nossa lição aí, está na lição, Jeremias 1, 4 e Isaías 45, verso 1. Né? Então, os símbolos e visões também eram formas de Deus falar através do profeta a seu povo, conforme Daniel 7:1 e Jeremias 31, versículo 28. Então, o profeta também exerceu um importante papel, né, dentro do reinado de Israel, a saber, Natã. Nós vamos ver também outros nomes também que vai estar relacionado aqui, tá certo? Então, quando vamos trabalhar essa questão, vamos ver o profetismo, de acordo com o Dicionário Teológico da Assembleia de Deus, ou da CPAD. O profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, né, e combater a idolatria, e denunciar a injustiça social, proclamar o dia do Senhor e reaver as esperanças messiânicas. E foi nesse mesmo tempo em que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos, né? E assim vamos nós, o que está escrito na nossa lição, tá certo? Estamos trabalhando bem aqui, estamos trabalhando só dentro da lição, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui um material, dicionário teológico, isso. Dicionário teológico. Então o dicionário teológico aqui vai definir exatamente isso, né? Exatamente essa proposta que ele vai trabalhar. Vamos lá, né? Eu já trouxe aqui a definição da palavra profeta, né? Que eu falei de Nabi, Naba, animar, anunciar, entendeu? Trouxe Roé também, José, enfim, entendeu? Então, no Novo Testamento tem profetas ou profeteia, enfim, já trabalhei essa questão, né? E assim sucessivamente, que toda a etimologia da palavra, né? Que era por extensão, falava por intérprete também, isso nós vamos encontrar
em toda a parte que vamos estudar sobre essa temática, ok? Qual é a diferença entre profeta do Novo Testamento e Antigo Testamento? O profeta no Antigo Testamento, esses homens, os profetas eram homens de Deus, suscitados aí durante os tempos sombrios, né, da história de Israel, no capítulo de número 2 Reis, capítulo 17, no verso 13. No Antigo Testamento, esse ofício era âmbito nacional, né, era de âmbito nacional. Quando Deus levantava um profeta, ele conferia, né, ele conferia ali a missão de falar em seu nome. Ele dava a missão de falar em seu nome para toda a nação e até para povos estranhos, né? Então, quando vamos ver isso na página, no nosso livro aqui de apoio, na página de número 14, página 84, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, página 84, tá aqui, ó. O profeta no Antigo Testamento, o ofício de profeta era um âmbito nacional, quando Deus levantava um profeta e conferia-lhe a missão de falar em seu nome para toda a nação e até para povos estranhos. A importância dos profetas no Antigo Testamento foi marcada pela atividade de testemunho dos profetas. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos, disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E vamos ver isso em Lucas capítulo, confirmando isso em Lucas capítulo 24, no versículo 44. Então, os escritos dos profetas faziam parte da tríplice divisão da Bíblia hebraica, né? Que é esses profetas chamados profetas literários, né? Profetas literários. E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essa questão, era assim que era visto os profetas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Na página 305 aqui, 305 do Dicionário Teológico, vou ver se eu acho aqui, é isso mesmo? 305. Muito bem. Isso. Nós vamos ver a definição que eu trouxe ainda agora aqui, que está na revista aqui, ó. Está na revista, na página de número... Na revista de professor aqui está na página de número 49, não é? 49. Então, dentro desse conceito, nós vamos, dessa visão, nós vamos trabalhando aqui, tá certo? A revelação que desvenda o oculto, um anúncio de juízo, emissão de conselhos e advertência. Essa era a missão do profeta no Antigo Testamento. Certo? Então, ele falava, era um ministério profético naqueles dias, que era um ofício que ele envolvia a revelação para que desvendava o oculto, o anúncio do juízo divino e também as emissões de conselhos e advertências, né? Esse ofício representava o ideal divino de restauração e da verdadeira espiritualidade que provinha da obediência a Deus, né? Que é de obediência a Deus. Ou as leis, ou a lei de Deus, né, proposta por Deus. Então, o segundo tópico da nossa lição nos aponta assim, o profeta no Novo Testamento, né? Por exemplo, existem profetas literários, que é também chamado de profetas da escrita, e os profetas orais. Os profetas orais está enquadrado aí, está dentre eles Gade, Natã, Aías, Semaías, Azarias, Hanani, Jeú, Jaziel, Elias, Micaías e Eliseu, né? Em 1 Samuel 22, 5 é Gade, em 2 Samuel 21, versículo 12, 2 Samuel 12, versículo 1, Natã, e Aías está registrado no capítulo 11, versículo 29 de 2 Reis, e Semaías, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 22, Azarias está inserido em 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo 1, a Hanani, no capítulo 16, versículo 7 de Crônicas, 2 Crônicas, ou melhor, e Jeú, 1 Reis, capítulo 16, versículo 1, Jaziel, 2 Crônicas, capítulo número 20, versículo 14, Elias,
1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Micaías, capítulo de número 22, versículo 14 de 1 Reis, e Eliseu, no capítulo de número 2, versículo 1 de 2 Reis. Esses profetas são chamados profetas orais. Foram homens chamados para o ministério profético que não deixaram registro escrito, não tem nada escrito. Embora outros escrevessem acerca deles e suas profecias, e dentre desses os nomes que citamos aqui, ok? Então esse é o profeta no Antigo Testamento. Já tem os profetas literários, que chamamos de profeta escrita, né? Todos esses escreveram, né? Depois de ter sido profeta, encontramos 17 livros proféticos no Antigo Testamento. 5 deles estão denominados profetas maiores e 12 profetas menores, né? Profeta menor vai de Isaías até Daniel, e profeta maiores no caso, né? E profeta menor está de Oséias até Malaquias. São assim chamados não por causa da sua importância, sim pelo conteúdo dos seus livros e da duração do seu ministério profético, né? Quais as funções exclusivas dos profetas no Antigo Testamento, né? Conforme está dizendo aqui no texto, era ungir rei, né? Primeiro, ungir rei, aconselhar e ser consultado por pessoas, né? Já no Novo Testamento, que é vamos trabalhar agora, profeta no Novo Testamento, né? Profeta no Novo Testamento, como já vimos em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na igreja. Na igreja antiga, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. Não por acaso o termo profeta vai aparecer para a segunda posição da lista. É apresentada em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Então o profeta é identificado 3 vezes nas epístolas de Efésios como sendo alguém que acompanhava os apóstolos, né? Então vamos ver Efésios 2, 20, Efésios 3, 5 e Efésios 4, 11, né? Então a Bíblia afirma que os cidadãos dos santos, que os concidadãos dos santos, a família de Deus, estão edificadas sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vejamos que não foi extinto assim, foi extinto o ministério profético, né? O ofício ainda existe. Ofício quer dizer fazer, né? Quando vamos estudar a teologia da praxis, vamos entender bem esta questão de fazer, de praticar, de estar fazendo, operando, Deus trabalhando, dando e você fazendo o que Deus mandou fazer. Qual é a diferença dentro dessa questão entre dom de profecia, entre o dom de profeta e o dom de profecia, né? O dom de profeta permanece, né? Para o ministro, por exemplo, ela é aplicada a isso, significa servo que ocupa um ministério, né? E o dom de profecia é esporádico, né? O dom de profecia é esporádico. A profecia é uma mensagem de Deus dada a pessoas a quem o Espírito Santo manifesta esse dom, de tal pessoa deve transmiti-la exatamente como recebeu, né? Então, Jeremias 23, 28, essa atitude é de que profecia deve ser a palavra de Deus que pouse na minha boca, esta falarei, conforme está escrito em Números, capítulo 22, versículo de número 38, na sua parte B. Ok? Então, o profeta no Novo Testamento, conforme já dizemos, aí vamos lá. O ofício do profeta neotestamentário, seu ministério no Novo Testamento, não consta que prediz o futuro, adivinha o presente e tal, fora de si. Não, de acordo com o comentário da Bíblia Pentecostal, o comentário bíblico pentecostal, ou seja, do Novo Testamento, o profeta neotestamentário é dotado por Deus para receber, mediar diariamente a palavra do Altíssimo. Apesar deles, algumas predizem o futuro conforme instrui. Então, está dentro da Bíblia aqui de estudo pentecostal, que eu já falei aqui, está aqui na nossa revista também. Seu ofício consiste em proclamar, interpretar a palavra de Deus por vocação divina. Então este é o pastor,
né, é aquele que pastoreia, que transmite ao povo a palavra de Deus, né, que eu já também falei no início do vídeo, tá certo? Então era o dever do profeta no Novo Testamento, assim como também, como para o Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Esta é a função do profeta nos dias de hoje, nos dias de hoje. Na CPAD nós temos um livro, Profetas e Visionários, eu indico, e também outros livros sobre profetas menores e profetas maiores, que é uma matéria da grade teológica, ok? O objetivo do dom ministerial de profeta, a função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco do versículo em que menciona aí 5 ministérios, né? Conforme está escrito no capítulo 4, verso 11 a 16 de Efésios, ou seja, o profeta chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja como corpo de Cristo deve desenvolver para a edificação em amor, para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, discernindo aí o verdadeiro profeta do falso, né? O verdadeiro profeta do falso, singularidade e arrogância. Praticamente esse subtópico aqui, esse é o terceiro tópico. O primeiro subtópico já vai resolvendo o problema. Simplicidade e arrogância são duas características do verdadeiro profeta, que são simplicidade, a diferença de quem é arrogante, né? O profeta simples, ele tem características de um verdadeiro profeta que transmite com simplicidade e com amor, né? Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra quem ele está servindo, né? O Deus de amor, lembrando-nos de Jeremias, no capítulo 38, versículo 14 a 27. Né? Já o falso profeta, ele é arrogante, ele quer para si a glória, ele acha que tem que honrá-lo tal, e assim sucessivamente. Todos que são servos de Deus e servem a Deus, Deus não deixa de honrá-lo. Isso, se é de Deus, Deus vai honrá-lo, mas é Deus que dá honra, ok? Deus que faz com que ele seja honrado. Ele vai ser honrado, sim. O verdadeiro profeta, ele zela pela pureza da igreja, ele é profundo, sensível diante do mal, a capacidade de identificar e detestar a iniquidade, ele tem profunda compreensão dos perigos do falso ensino, ele tem a dependência e continua na palavra de Deus, que é para validar a sua mensagem, né, porque profetizando sem contexto bíblico não existe, né? Interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e a identificação com sentimentos de Deus. Já o falso profeta, a aparência de piedade, cheio de malícias interior, ele é mercenário, só faz a coisa pelo dinheiro, pregadores de heresia, operadores de sinais para engano e autopromoção, né? E também gosta de ser louvado, ou seja, ser ovacionado. E assim está a nossa revista, ok? Eu espero poder ter te ajudado. Assim termina a nossa lição de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus, tá certo? Até a próxima aula, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar a vida. Na próxima aula estaremos falando sobre o ministério de evangelista. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.